Capítulo 124. De novo. Gritou o sargento Vargas quando Freijin tentou golpeá-lo com a espada, mas ele conseguiu escapar e acertá-la no estômago, fazendo-a cair de joelhos na frente dele, e então deu uma joelhada na testa dela e a jogou de costas novamente. Eu me lembro da briga com a patroa antes. Você é teimosa, Freijin, mas isso não basta. Ele a chutou quando ela não se levantou rápido o suficiente, e ela se forçou a se levantar novamente enquanto o trio observava do outro lado da sala. Ela respirava com dificuldade, respirando violentamente, seu cabelo balançava solto atrás dela e pingava suor. Você foi a melhor de todas nós, murmurou ela, com o peito arfando enquanto segurava a espada com as duas mãos à sua frente. Eu não posso morrer lá fora, e não posso deixar que nenhuma das minhas filhas, morra em coleiras. Freijin rosnou como uma fera selvagem enquanto Vargas se afastava dela. Eu me saí melhor do que todos nós, e lembre-se. Ele apontou a espada para ela. Isso não foi o suficiente para salvar minha esposa, ou minha cidade, quando Pazen atravessou o portão. Freijin uivou com uma raiva quase demoníaca e correu até ele com a espada erguida perto do rosto. Ela empurrou. A madeira pesada quebraria mandíbulas ou dentes, mas com um curandeiro por perto. É só dor. Ela pensou, até que a dor atingiu seu maxilar, seu pulso, seus rins e sua cabeça quando ele atingiu cada um deles em sequência e a derrubou. Temos que ficar mais fortes. Você, eu, todos nós, vimos algo lá fora. Você a viu com Bracer, não viu? Viu? Ela se levantou, segurando o lado do corpo. Sua visão estava turva e seu corpo tinha espasmos, mas ela estava se levantando, e enquanto se levantava, ela assentiu. Eu vi mais do que você imagina, senti, quando ela me derrotou na areia, e quando ela me ajudou a me levantar, e antes, e durante a luta. A espada de Freijin caiu de seus dedos, seus joelhos tremeram, suas pernas estavam dobradas. O que você viu, Freijin? O que você viu? Vargas gritou para ela, uma vaga lembrança ressurgiu, uma arte marcial. Como era o nome? O que eu usei? A vontade de poder, uma deusa da vontade. Ela cambaleou para a frente, erguendo o punho desesperado mais uma vez, enquanto 3 pares de olhos se fixavam em uma lição que não esqueceriam. Ela chegou até ele, e sentiu que ele a atacava com um soco enfraquecido e desgastado, pegando seu rosto e batendo sua cabeça no tapete. Curandeiro, Vargas gritou por cima do ombro, e então gesticulou com a espada para onde ela estava e olhou para o trio de jovens. Vá em frente, segure-a, ela merece acordar sendo segurada. Lena, Strain e Viema se aproximaram da forma inconsciente de Freijin com cautela no início, mas logo encontraram o equilíbrio e, trabalhando juntas, puxaram o corpo dela para o colo enquanto o curandeiro usava sua magia e desfazia o dano enorme que o sargento Vargas havia causado. O palácio do príncipe era como qualquer outro, exceto pela sala de espera, que era bem maior. Também estava bastante cheia, estavam no final de uma fila enorme, nenhum dos dois reclamou, como era de se esperar. Quando se trata de escravos, eles veem os outros primeiro. Será que ele ficará surpreso por eu ter vindo vê-lo? Mas, pensando bem, pensou Sado, com Diana aqui, quem notaria mais alguém? O corpo inteiro da mulher gritava, contemplem meu esplendor. Ele a olhou de cima a baixo com o canto do olho. A arma mais perigosa de Kaiji já havia derrubado dezenas de pessoas ao longo dos anos, só que ele mesmo havia ordenado ou sabia através dos relatos da própria Kaiji. Mesmo quando dormimos juntos anos atrás, havia um distanciamento nela, mas não parecia que seu aviso fosse nada menos do que sincero. E ela não me chama de príncipe das correntes desde. Ela lançou-lhe um sorriso rubi enquanto se levantava. Venha, príncipe dos sonhos, não perca o foco. Sei que sou bonita de se olhar, mas mantenha a mente focada na tarefa em questão. Se quiser que o príncipe Yamelu venda nosso povo para Nossa Senhora, precisa ser convincente. Se quiser convencê-lo a vender seu direito às terras agrícolas da cidade, precisa ser muito convincente. Ela moveu algumas cadeiras enquanto vários outros da primeira fila saíam da sala. Não houve nenhum ruído para a partida deles, exceto o som da porta pesada emitindo um clique. Eu sei, e sei que esperar é algo natural, mas isso não torna a espera menos tediosa, comentou Sado.
cruzando os braços quando eles se sentaram mais perto da porta. Impaciência, Sado, essa sempre foi sua ruína. Se você tivesse esperado e deixado Kaiji agir, talvez eu pudesse ter ido até Pazin e seduzido Rajin para convencê-lo a te apoiar ou pelo menos permanecer neutro. Talvez ela pudesse ter me entregado a um dos grandes príncipes como preço pela neutralidade. Diana bufou e cruzou os braços. Você diz isso? Sado procurou uma palavra, mas não encontrou nenhuma. Então disse: você realmente estaria disposta a deixar Kaiji tão facilmente? Diana deu de ombros e lançou-lhe um olhar compassivo. Sado, se tivesse sido uma escolha entre mandar Kaiji embora e salvar Comestra, o que você teria feito? Sado fechou a boca lentamente, mas cerrando os punhos, disse, infeliz, eu não sei, ela é como uma tia para mim, não sei se eu conseguiria. Qual o sentido de salvar a cidade se você está entregando seu povo para isso? Talvez não haja solução com os Tlaumo, mas isso é diferente. Não, príncipe dos sonhos, não é mesmo? Diana pôs a mão na coxa dele e, abaixando a cabeça, a sacudiu com pena. Quando Kaiji era minha senhora, eu sabia que ela se importava muito comigo. O fato de ela ter me poupado, me ensinado e me deixado crescer como eu cresci, eu não podia duvidar disso, mas se dependesse de mim ou da cidade. Ela teria escolhido a cidade, se dependesse dela mesma ou da cidade. Ela teria se colocado onde está agora, se fosse preciso, príncipe dos sonhos, seus deveres e ideais não são a mesma coisa. É trabalho do príncipe fazê-los assim, argumentou Sado, com um olhar decidido e ousado para a companheira, eu simplesmente falhei, só isso. Só? Ela suspirou, palavra simples, mas você sabe o que significa? Se tivesse sido paciente, talvez não tivesse dito só, e agora? Por que se apressou? Muitos bastardos de diferentes cidades estão crescendo nas barrigas de Comestra, e aqui estamos nós. Ela olhou ao redor da sala lenta e intencionalmente, tentando comprar nosso povo de volta com o dinheiro de outra pessoa. Seja paciente, príncipe dos sonhos, assim, talvez você não fale na próxima vez. Em outro dia, antes da viagem, ele poderia esperar um tom mais duro, até mesmo cruel, mas enquanto ela falava com ele naquele momento, ele refletiu que ela, no mínimo, parecia atenciosa, paciente, compreensiva e até esperançosa. Talvez você tenha razão, reconheceu Sado, mal-humorado. Ele se lembrava de trabalhar na cozinha da duquesa e de quando perguntara se eles se importariam com como ele vencesse, contanto que vencesse. Ele se lembraria por muito tempo de como algumas das mulheres de Comestra lhe mostraram discretamente suas barrigas inchadas e deixaram isso de lado como uma resposta muda ao que consideravam uma pergunta tola. A fila andou e, finalmente, perto do fim do dia, eles estavam na frente. Lodira não se moveu de onde havia caído de joelhos, e não foi a dor de bater na pedra que a manteve ali. Seu coração se revoltou contra si mesma pelo primeiro pensamento egoísta que lhe passou pela cabeça com a morte de Albaer. Ele estava distraído porque estava preocupado com você. Estava distraído porque provavelmente estava rezando para as estrelas para que seu amante, ou aquela estranha, viesse em seu auxílio. Ele morre por sua causa, e seu primeiro pensamento é que está feliz por ele ter podido ajudá-la primeiro? Escória, escória nojenta, lixo vil e inútil. Você não merece ajuda, você nunca mereceu ser uma nobre, não mais do que Anton, você viu um ato verdadeiramente nobre. Ela pensou em Sobela, deitada nua sob os olhos do adorador da morte enquanto a mão falsa lançava maldição após maldição sobre seu belo corpo de elfa demoníaca. Você conseguiria fazer isso? Você conseguiria ir aos Tlaumo por alguém? Seus lábios tremeram ao compreender que não conseguiria. Quando foi que você fez algo que não fosse por si mesma? Você odeia seu pai, tudo bem, você é igual a ele, é o que ele teria pensado. Ela se amaldiçoou e repassou suas memórias do servo, desde suas severas correções em sua postura quando jovem, até seu último abraço e seu sorriso esperançoso, o último que ele lhe dera. Deixada sozinha até mesmo por Anton por um tempo, ela se afundou na própria autoflagelação e começou a discutir. Deixe o destino decidir se a ajuda vem ou não, eu não mereço. Mas Albaer não merecia morrer, e Sobela também não, afinal, sou como Anton, então talvez eu esteja recebendo o que mereço, ou talvez não, vou pedir isso a Anton e pronto. Com a coragem dominada, ela se levantou e foi até o escritório de seu senhor.
por mais tarde que fosse, Anton certamente estaria acordado e provavelmente trabalhando. Ela hesitou antes de bater. Preciso de uma desculpa, não sou mais filha dele, não posso visitá-lo, nem mesmo para fazer um pedido, disse a si mesma e voltou para a cozinha. Preparou uma única xícara de chá com naturalidade, indiferente ao tempo que levaria, pois tinha certeza de que ele ainda estaria lá. O vapor e a fragrância eram quase divinos de sentir no ar fresco da noite da mansão mofada. O leve tilintar de vidro contra vidro era o único som na cozinha silenciosa. Ela colocou a vela na bandeja para iluminar o caminho e caminhou até o escritório de Anton. Seus passos eram lentos e silenciosos, e mesmo assim, o leve bater de suas sandálias ainda a seguia. Até que finalmente chegou à porta, bateu 3 vezes e proferiu: "Chá, mestre." Entre, ela ouviu sua voz rouca e áspera através da madeira. Um dos poucos amores que compartilhamos, chá quente à noite. Lodira refletiu e abriu a porta, fechou-a atrás de si e colocou a bandeja de madeira escura sobre a mesa, colocou a xícara diante da mão esquerda dele e, pegando 2 torrões de açúcar entre os dedos, despejou-os um após o outro no líquido. Em seguida, despejou o creme e pegou uma colher para mexer. Ela olhou para a bandeja. Não. Ela amaldiçoou o utensílio esquecido enquanto ele esperava ansiosamente que ela mexesse para ele, seus olhos tão quentes quanto carvão não queimado no inverno. Lodira se adaptou. Ela dobrou os dedos, exceto o mindinho, enfiou-o no chá e, olhando diretamente para ele, mexeu o chá, fazendo o possível para esconder a dor ardente, sem sucesso. "Se seu chá, mestre," ela disse e então deu um passo para trás para fazer uma reverência. "O que você quer?" ele perguntou depois de tomar um gole. O dedo de Lodira ainda doía, e ela o apertou com força na palma da mão, disfarçando sua ação com uma reverência. Eu quero 3 coisas, elas não lhe custarão nada, mestre," ela acrescentou apressadamente, e isso foi o suficiente para pelo menos fazê-lo ouvir. Ela sentiu o olhar dele na mão com o dedo queimado e esperou que a pausa silenciosa terminasse antes que ele assentisse. "Tudo bem, pergunte," ele resmungou e continuou a tomar o chá. "Quero visitar o túmulo de Albaer antes de ser vendida, quero me despedir dele, quero escolher o nome pelo qual serei vendida. Se não vou mais ter escolhas, deixe-me escolher pelo menos esse. Por fim, não quero esperar." Lodira interrompeu a reverência, recuou alguns passos e caiu de joelhos. "Esperar o quê?" perguntou Anton com uma sobrancelha levantada. Para ser vendida, Albaer era a única coisa boa nesta casa. Ele se foi, então eu também quero ir. A companhia Lurgin tem um escritório permanente aqui, assim como em Pazem. Você não precisa esperar pela caravana comercial, e você sabe disso, meu senhor. Lodira proferiu seu último pedido e mordeu a língua para conter as palavras que só poderiam sabotar seus desejos. "Posso conseguir mais por você se eu esperar," disse ele, decidido, e Lodira se recompôs. Não pode, eu vou garantir, farei tudo o que puder para arruinar essa venda se me fizer esperar, arrancarei meus dentes, farei marcas no rosto, rasparei meu lindo cabelo, mostrarei as piores maneiras possíveis e ninguém acreditará que vim de uma casa nobre. Vou fazer você parecer horrível e me manterei repugnante, imunda e fedorenta. Além disso, farei com que todos saibam que você me fez, venda anônima ou não, seu nome estará em meus lábios repugnantes antes de tudo que eu disser ou fizer. Com eles, em cada cidade, vila e aldeia, vou lhe mostrar o que realmente significa inútil." Lodira cuspiu as palavras com ódio selvagem e sentiu a raiva dele aumentar na tensão que via em seus músculos. No centro da testa dele, uma veia vermelha pulsava com uma raiva sangrenta enquanto ela ameaçava sua reputação, seu nome e seu bolso, tudo de uma vez. Lodira não lhe deu tempo de conter a agitação, abaixou-se em posição prostrada e então disse com a voz rouca que Rasgin e Sobela haviam amado em horas íntimas a sós, à luz de velas, da lua e de olhos brilhantes e afetuosos. "Mas se fizer isso, me tire daqui amanhã, consiga uma venda particular para o escritório local deles. Brilharei como as estrelas que me odeiam, aparecerei como uma deusa, farei com que implorem para que aceite mais do que jamais ofereceram, tanto que até abrirão mão do custo de me manter até a caravana chegar." Lembre-se. Conde Valoisen, antes de me abandonar, eu encantei o próprio coração do príncipe. O que você acha que eu posso fazer com um mero avaliador de condomínio?
Lodira não precisou olhar para cima para saber que sua raiva estava diminuindo conforme a oportunidade surgia. Ela optou por adoçar o acordo. Você pretende que eu permaneça anônima, mas nós dois sabemos que a questão surge. Faça isso por mim, e quando surgir, nomearei o príncipe, por meio de uma concubina, como meu pai, e seu nome jamais surgirá. Lodira estará realmente morta. Nua verificava sua rota regularmente. Estava completamente fora da estrada agora, mas não estava viajando sem rumo. O cheiro de grama molhada, esmagada pelos cascos dos cavalos, chegou às suas narinas e ela parou a 1,5 km da aldeia dos Homens-Fera, desmontou e amarrou o cavalo no lugar com uma simples estaca cravada no chão. Aroma de água, resistência da não-vida, ela ativou suas técnicas, e agachando-se para correr, sorriu para a silhueta distante e disparou em disparada. Esta seria sua quarta vila em seu 14º dia de viagem desde que se desviou do caminho, e ela estava bem distante do caminho original de retorno. A vila era típica da construção Tlaumo, blocos de pedra para tornar as casas permanentes, sem muros para a pequena população, quase sem uso de madeira, mas com amplo uso de tijolos e terra. Assim como suas cidades e vilas, era disposta em um padrão de grade ordenada, com caminhos muito limpos entre elas. Nua farejou o ar, suas orelhas se contraíram, o vento soprava a seu favor. Ela andava com cuidado, um pé na frente do outro, com a faca em punho. Um dia inteiro de observação lhe disse que aquele lugar não continha nenhum homem-fera noturno e, àquela hora tardia, nada atrapalharia seu experimento. Ela foi até a menor casa. Tinha uma janela minúscula, pequena demais para um homem-fera, mas perfeita para um elfo acrobático. Ela estendeu os braços e pousou as mãos na pedra fria escavada profundamente no bloco, ergueu-se e então entrou no cômodo. Seus olhos percorreram o espaço, e lá ela encontrou exatamente o que queria. Homem-urso, meu segundo favorito, ela pensou e se aproximou. Ele jazia nas camas arredondadas que aqueles homens-fera pareciam preferir, sem colchão de verdade, apenas uma esteira na qual se enrolava. Ela sacudiu a faca e se ergueu, elevando-se sobre a forma adormecida. Por um momento, ela olhou para ele. Ele era um ser vivo, ele inspirava e expirava. Sonhos passavam por sua mente, seus lábios se curvavam enquanto ele murmurava algo ininteligível. Nua enfiou a faca no cérebro dele, direto no topo, e a torceu. A lâmina de adamantite rasgou o crânio com facilidade. A torção desfez o cérebro, e então ele não passou de carne morta. Ela sacou a lâmina, esfregou-a no pelo dele e colocou a mão postiça sobre a cabeça dele. Yersin, levante-o, ordenou Nua, e a gema negra brilhou enquanto seu parceiro obedecia à ordem. Os olhos mortos permaneceram mortos, mas o corpo começou a se mover, erguendo-se até que foi a vez do homem-urso morto-vivo se erguer sobre ela. Nua pousou a mão sobre o pelo que esfriava lentamente, que já estava passando de um marrom brilhante para um cinza como a neve. Ela olhou para o monstro que havia criado. Quando eu abrir a porta, saia daqui. Você conhece o rancho com a floresta ao sul? O homem-urso morto-vivo assentiu e gemeu. Ótimo, vá até lá, mate todos os vivos que encontrar, mas não saia. Percorra apenas suas profundezas, evitando todos os caminhos entre aqui e ali. Nua ordenou, e foi até a porta da casa. Ela abriu por dentro, e os mortos-vivos começaram a sair cambaleando. Corra, ela ordenou, e o objeto começou a correr. Nua saiu pela janela pelo mesmo caminho que entrou e correu de volta para seu cavalo. Ela o impulsionou a galopar, percorrendo um longo caminho ao redor da vila e repassou seus planos. As proibições de viagem dos Tlaumo significam pouca comunicação verdadeira. As aldeias provavelmente não se entenderão. Cada uma terá apenas uma curiosidade sobre um membro desaparecido, um mistério que não resolverão. Mas algumas dessas estarei perto de um rancho e terei alguma ajuda que deverá disfarçar minhas ações. Nua revisou seus planos e repetiu o processo. Avançando pelo campo aberto, ela silenciosamente mataria, reanimaria e daria suas ordens sobre para onde os mortos-vivos deveriam ir. Ela repetiu o processo por dias, com apenas uma coisa a incomodando, até a noite do 21º dia de sua viagem de volta. As estrelas brilhavam no céu como sempre, mantendo sua vigília silenciosa enquanto a lua desaparecia. A fumaça subia além da colina à sua frente,
e seus ouvidos se aguçaram em direção ao leve crepitar. Ela desmontou do cavalo, prendeu-o na estaca e aproximou-se da colina de barriga. A grama farfalhava sob ela e seus olhos aguçados perscrutavam a distância. Lá, ela viu uma visão curiosa e inesperada, um viajante, um mercador. Pensou, e lembrando-se de Tlissen, lambeu os lábios avidamente. Ele dormia perto da fogueira, um rinoceronte, com um corpo mais maciço que um homem-urso. Yersin, preciso que você domine uma mente para mim. Tudo bem, aquele que você está olhando, eu presumo? Ele perguntou por sua vez. Sim, é esse mesmo, acabamos de encontrar nosso bode expiatório. O sorriso de Nua se espalhou tanto pelo rosto que ela se perguntou se conseguiria rivalizar com o da professora. Na verdade, eu queria saber como está a Solution, ela não me mandou mensagem, então deve estar tudo bem. Bem, vou descobrir em breve, posso voltar um pouco atrasada, mas não tem jeito. A professora não vai se importar. Nua rastejou pela estrada, mantendo-se abaixada, movendo-se quase como um caranguejo enquanto perseguia o rinoceronte, tão certa de sua própria invencibilidade que ele não tem guardas, dorme ao relento. Nada, a arrogância e o orgulho deles podem ser minhas melhores armas contra eles. Nua guardou o riso para si e avançou, rastejando abaixada, com a faca nos dentes por precaução. Ela agradeceu ao Senhor da Morte, a quem venerava, por os rinocerontes terem peles muito grossas. A mão falsa dela foi até a nuca dele enquanto ele murmurava em seu sono. Dominar, ela proferiu. E Yersin despejou o mana acumulado na mente adormecida e indefesa do mercador. O corpo adormecido acordou instantaneamente, os membros se agitaram brevemente e então caiu com um baque pesado na terra. Uma nuvem de poeira se espalhou pela escuridão. E olhos brancos fitaram inexpressivamente os azuis de Nua. Fique aí, ordenou ela. E o rinoceronte não se mexeu enquanto ela se dirigia à carroça alta que ele estava puxando. Ela abriu a caixa com força e olhou para dentro, com os olhos aguçados desimpedidos, examinou o conteúdo e tirou uma pequena bola preta. Bolas de tinta, muitas delas. Ela olhou da preta em sua mão para o pano vermelho brilhante que o mercador usava sobre seu torso imponente, e para o pano pendurado atrás dele, preso a um cinto, azul brilhante. Era o tipo de estilo que poderia ter se tornado popular em Pazem se as pessoas o vissem. Bem, isso vai servir perfeitamente, parabéns, disse ela ao dominado mercador rinoceronte. Você é meu novo necromante, ou pelo menos é o que eles vão presumir quando tudo isso acabar. Nua riu enquanto descia da carroça, mas o rinoceronte não expressou nenhuma opinião. Mas os dominados nunca o fizeram.